Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. Tá chovendo, pessoal, tô fazendo minha caminhada aqui. Paz de Deus a todos. Eu vou virar, depois eu vou virar o vídeo aqui. A câmera tá ruim assim, pera aí. Então vamos lá no vídeo, pessoal. Tá chovendo um pouquinho, mas me deu o desejo de caminhar. Não é o desejo, né? A necessidade. Eu tô precisando demais. Tô precisando e nem assim tá resolvendo. O barrigão não vai de jeito nenhum, não perde de jeito nenhum. Antigamente eu andava uma semana aqui e ficava sem barriga nenhuma. Aqui não, né? Era outro trecho que eu fazia. E aí me deu desejo. Desejo não, eu andei ontem aqui, andei hoje. Amanhã não ando não, porque amanhã provavelmente eu vou congregar. Devo congregar em outra localidade amanhã, né? Se tudo der certo. Vou num lugar um pouco distante ali. Eu ia vir aqui hoje. Hoje eu pensei até em vir aqui, ó. Essa igreja aí, Vila Sônia. Mas hoje não, falei não vou não. Vou dar minha caminhada, que tô precisando, senão não resolve também, né? Já não tá resolvendo muito, mas pelo menos eu tô andando, né? Eu tô contundido também, pessoal. Eu tenho um problema no nervo, né? No músculo ali, não é o músculo, é o nervo mesmo. Desde criança. E ele inflama, né? E eu não consigo nem movimentar a perna direito. Mas se eu ficar parado é pior, né? Aí eu acho que foram os dias que eu dei uma forçada, andei um pouco mais rápido, né? E aí fiquei ruim. Eu tô passando o cataflã, não o cataflã, é o diclofenaco, né? Tô passando antes do deitar na perna, né? Principalmente no local aqui, atrás do joelho, assim, né? Nossa, meu joelho tava até deslocando esses dias. Já deu uma melhorada. Mas ele tava toque. Tava deslocando, não conseguia ficar em pé. Mas tô melhorando, né? Deu uma leve melhorada. O joelho pelo menos não tá fazendo mais isso toda hora, né? Faz de vez em quando, mas não toda hora. E é isso aí. Mas essa caminhada aqui, eu sempre gostei de caminhar, sabe? De ir pros lugares. Às vezes eu deixo de ir num lugar de carro. Antigamente de ônibus, né? Eu deixava de ir, às vezes, para poder caminhar. É uma hora que você vai esparecer na mente, né? Vai criando ideias também. E falando com Deus, né? Aqui eu sempre tenho uma conversa com Deus, sempre, né? Vou conversando com Deus. É isso aí que o Senhor espera de nós, o Senhor quer de nós, é isso daqui. Sabe, que a gente tem esse relacionamento, essa busca com Ele constante, né? Incessante, né? O Senhor quer isso de nós. Esse é o verdadeiro relacionamento com Deus. Muitos enxergam relacionamento com Deus de uma forma bastante religiosa, né? Templária, né? E eu tenho que estar lá dentro da igreja. E faz parte, né? Tem gente que é assim mesmo. Não aprendeu, não conseguiu desenvolver. Não teve quem incentivasse as pessoas a desenvolver um relacionamento mais íntimo, né? Pessoal com Deus, né? Precisa de terceiro, precisa de uma preparação, né? Do ambiente. Não que isso não seja importante, é bom, né? O ambiente ajuda muito, né? Você tá dentro lá do templo, né? Você tá dentro da igreja, né? E lá Deus, você tem um ambiente bem propício, assim, bem preparado, né?
para um relaxamento, uma comunhão. Em alguns lugares também, viu? Porque tem lugares que infelizmente não é. Bom, pessoal, vim até aqui, daqui eu volto. E tá chovendo, viu? Tá uma chuvinha fina, né? Então é um ambiente bom, né? Hoje eu tava vendo um vídeo, né? Na verdade é um Reels, não é um... Como é que chama quando é aquele vídeo curto? Mas tinha 10 minutos, eu acho, de um rapaz que eu sempre... Às vezes eu vejo os vídeos dele, não é sempre não, mas eu acho a fala dele... Uma fala... Tem muita coisa correta que ele fala, sabe? Tem muita coisa. E infelizmente as religiões, elas... As igrejas, né? As religiões, elas... Porque esse tipo de fala acaba que realmente talvez prejudique, né, o andamento da religião, né? O andamento da religião, né? E o desenvolvimento da religião. Na verdade, a religião, ela prende um pouco as pessoas a não ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento pessoal, íntimo, né? Quer deixar um pouco o povo dependente, né? Dependente dos líderes, né? Do ambiente templário, né? Dos templos, né? Da igreja, enfim. Infelizmente é isso mesmo, né? E o rapaz, ele estava falando um pouco nesse sentido, né? E o que ele falou é muito certo, né? E infelizmente é isso. Agora a grande questão é, né? Por exemplo, é muito bom o templo. Você vai ali, é muito bom, é maravilhoso, é muito bom, né? O que está faltando mesmo nesses lugares são os líderes, né? Os líderes que com preparação, né? Com uma preparação mesmo para conduzir o povo, para poder ensinar o povo. Isso está faltando bastante, né? Outra coisa também no templo, quando você congrega pessoas, né? Quando você agrega pessoas, eu acho que você tem que cuidar das pessoas. E isso realmente isso é extinção, isso não tem mais, né? Tinha algumas denominações religiosas no passado que tinha muito isso, né? E a Igreja Católica, ela era uma dessas daí, né? Ela era uma dessas daí, que a pessoa, o sacerdote, né? O presbítero, ele estava ali, né? E de certa forma, claro que não... Ele estava ali como um aconselhador, uma pessoa atenta, né, para as necessidades das pessoas, né, a fim de ajudar, de mobilizar para poder ajudar. E isso cada vez está mais escasso, está bastante restrito isso, sabe? Para não dizer que praticamente acabou, né? Então a gente vê muito nas igrejas o interesse pelos próprios interesses, né? O interesse da instituição, o interesse do líder, o interesse daqueles que estão em torno do líder, né? O objetivo parece que é esse, infelizmente. Mas o que eu queria dizer também, né? Que às vezes também que nem esse rapaz aí, Tiago, o nome dele, né? Tiago, alguma coisa, Saninha, sei lá, esqueci o nome, sobrenome dele. Ele falava ali, aquela fala dele ali, essa minha fala aqui, às vezes a gente vai falar e acaba aqui incendiando, né? Acaba aqui colocando pólvora, né, no barril, né? Acaba aqui colocando gasolina num ambiente,
né, num ambiente. Nossa, a chuva não para agora, misericórdia. Já tinha dado uma parada pelo menos, viu? Ela tá direto, né? E acaba que prejudicando, sabe? Porque a gente fala, os líderes lá, eles vão de alguma forma ir contra, né? Eles vão tá mexendo no ambiente deles, né? Na área deles, eu fico naquele pensamento, sabe? Também, né? Aquele pensamento, será que falar também vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada, infelizmente. Eu acho que esses homens, né? Esses irmãos estão tão cheios de si, sabe? Tão focados naquilo que já foi criado e eles querem desenvolver daquela forma, que falar, que dar os nossos pareceres, né, não vai resolver. Então eu acho que cada vez mais nós vivermos, né, aqueles que conseguirem enxergar, né, a verdade. Não que ali não haja verdade, tem as verdades de Deus, tem muitos bons pregadores, né, tem irmãos bons, né. O culto em si, ele é bom, né. A questão às vezes é a gente às vezes se apega em palavras, sabe, em coisas que saem da boca desses homens e de outros também, né. Não estou falando exatamente dos irmãos da minha igreja, não é nada disso. Isso é geral, sabe? É geral, não é? Não estou falando de A e B, ou não, estou falando de tudo, tá? De todos. Então, às vezes a gente se apega, principalmente quando você está numa necessidade, sabe? Você tem algum problema, e você... Como eu já falei muitas vezes, eu nunca fui de ficar buscando, sabe? Buscando palavras, buscando palavras, né? Buscando respostas para as minhas necessidades. Não, eu não sou disso, não faço isso. O irmão também, outra coisa que ele me lembrou, só antes para mim veio na mente aqui, ele disse, o irmão lá, esse Tiago, né? Ele falava, meu Deus, já perdi já o que eu ia falar aqui. Mas enfim, eu não sou, depois que eu lembrar eu falo de novo, a cabeça vai difícil. Eu não sou de buscar, sabe, assim, de ouvir, né? A gente tem que mais ouvir. A gente quer ouvir, a gente quer... Que ele deu o exemplo lá, ele já deu uma vez um exemplo. Não sei se foi ele, foi um outro, né? De uma parte da Bíblia, né? E que Paulo pregava e os outros pegavam a Bíblia, né? A Escritura Sagrada, e ia ler, né? Para ver se estava contido ali. Eu acho que é isso que nós temos que nos aprofundar, não é no que o homem vai falar, nas promessas que está ali. Não tem necessidade disso. Eu, pelo menos, eu vejo dessa forma, né? Não é necessidade de eu não tenho ir lá pro culto, chegar lá, o irmão falar, olha, vamos supor, eu tô com uma necessidade aqui, olha, eu vou resolver tua necessidade. Não é isso. A minha busca não é essa, entendeu? A minha busca é me preencher de Deus, sabe? Da presença de Deus, né, de entender, de perceber ali, de sentir que Deus, ele tá comigo ali, entendeu? É isso que a gente precisa, entendeu? Tá atrapalhando. Tá mesmo. Então, rapaz, falando da chuva aqui. Então, não tenho necessidade disso, sabe? Eu acho que às vezes acontece, sabe? Às vezes acontece. Eu fui mesmo no sábado, eu fui congregar. Rapaz, o irmão lá, ele tocou no ponto. Parecia tudo ser de Deus? Sim, a gente crê no que o irmão fala, sabe? Eu creio, sentir que
aquele irmão ele estava revestido por Deus. Eu senti isso, né? Pô, a chuva tá judiando, viu? Tá judiando a chuva. Eu senti. Corte. Ô pessoal, o celular ele parou de gravar. Ele entra atualização para fazer dos aplicativos aqui. Ele não deixa gravar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem quem faça. Percorri quase todo o trecho aqui. Fazendo as atualizações. E agora tá gravando aqui. Vamos ver até quando, né? E já tô no final já do meu trecho de caminhada. Parou de chover. Joguei nesse campo aí, ó, era de terra ainda. Era menino, né? Criança. Joguei aí, ia pros festival, né? Precisa falar festival, né? As competições. Era muito bom, né? Sozinho, vim aqui só. Aquele tempo a molecada andava só. Vinha com ninguém não. Mas voltando aí ao que eu tava falando. Porque parou e eu acho que eu fiquei uns 3 minutos falando sozinho aqui, sem gravar. Bom pessoal, é isso daí. Eu acho que as pessoas às vezes estão ali na igreja, né? Buscando umas respostas, né? Resposta. E a resposta às vezes é o dia seguinte, quando não for o mesmo dia, né? Mas é como eu disse, né? Resposta pra mim, não sei se isso ficou gravado. Resposta de Deus pra mim é Deus, entendeu? Por isso que às vezes na minha opinião, pelo menos pra mim, né? Eu vou no culto buscar a presença de Deus. Enquanto a presença de Deus já estiver em mim ali, enquanto Deus, eu sentir Ele em mim, significa que eu posso tudo, que tudo vai dar certo na minha vida, né, no momento certo as coisas vão acontecer, né? Agora, isso que importa, porque se ir numa igreja e os profetas, né, começar a falar, começar a profetizar e nada vai acontecer, é difícil, né? Aí é muito difícil, porque às vezes a resposta para sua vida que você precisa é no dia seguinte, né? É o dia seguinte, às vezes é o mesmo dia. E então eu não vou buscar essas coisas, né? Mas voltando ao que eu estava falando, o objetivo, que eu também não sei se eu estou repetindo, os irmãos, quer dizer, ficar falando isso aqui, às vezes eu acho que é um problema isso, sabe? Porque às vezes gera um atrito dentro da igreja, né? Gera, que nem eu tô falando aqui, outros falam aí que os irmãos lá para proteger a igreja, a instituição, eles vão falar que você tá fora, que você tá que você é um dissidente, né? Que você vai te culpar, vai te imputar erros, né? Eu acho que é isso que vai acontecer. E o prejudicado acaba sendo nós mesmos, né? Nós mesmos. Aí tem muitos que dizem... Pera aí, pessoal. Valeu! Muitos que falam... O que eu ia falar também? Eu perdi de novo o que eu ia falar. É que eu fui cumprimentar o rapaz ali. Aí gravando não dá, né? Então, mas é isso, pessoal. Eu acho que tem muitos críticos aí, né? Que tá aí pra combater a igreja. Já tá ficando até feio pra eles já, né? Principalmente tem um aí que tá ficando feio pra ele.
assim, não, você tem que falar a verdade. Sim, a verdade é essa. A verdade, na minha opinião, dentro do meu entendimento, é isso aqui. Mas ela é pra mim, né? Ela é pra mim. Eu vou ficar agora comprando. Ah, não, mas porque tem que ensinar o povo. Não, o povo tem que andar na luz de Deus, na guia de Deus, né? Se pra eles é aquilo ali, é daquela forma, que eles vivam assim. Agora, eu não posso falar também que eu tenho uma impressão, para não falar que não é nem impressão, que eu tenho quase que a certeza, ou é a certeza também, né? Porque o que é certeza, né? Quem é que tem absoluta certeza de alguma coisa? Principalmente das coisas espirituais, né? Das coisas do céu. Mas, inclusive, eu já até falei, né? Isso há muitos anos, vim falando. A tendência é ir desmoronando, né? Esses castelos aí, as religiões. Ela vai desmoronar, vai tudo ruir, não vai ficar nada de pé. O que vai ficar de pé são os verdadeiros adoradores, aqueles que serão sustentados por Deus, né? Na minha vida, na vida de qualquer um de nós que tivermos a verdade de Deus, a certeza de Deus, a certeza de que Deus está na nossa vida, que o caminho é Ele, é Jesus, né? O caminho é Jesus, não é instituição. A resposta de Deus é a resposta de Deus. Eu não preciso ir lá num culto, né? A vontade é essa, o desejo. Às vezes você está necessitado, né? O desejo às vezes, o desejo do homem, né? Da nossa carne. Lá, deixa eu ir lá buscar uma resposta. Esse é o desejo. É natural, porque a carne, ela precisa, né? Ela está necessitada de alguma coisa, né? Mas a minha resposta e a resposta do verdadeiro adorador de Deus, daquele que ama a Deus, a resposta, ela tem que ser Deus. Qual é a resposta? Quebrou meu carro, um exemplo, né? Quebrou meu carro, não tenho condição de arrumar meu carro. De repente aparece a condição de arrumar o carro, entendeu? Eu preciso que alguém estende a mão pra mim. Alguém vem e estende a mão pra mim. Isso já aconteceu muito na minha vida, entendeu? Já aconteceu. Alguém chegou, às vezes chegou até de onde eu achava que nunca que chegaria. Foi lá e estendeu a mão pra mim. Não é, às vezes, como eu vejo, né? Eu fico observando, a gente vai vendo alguns aí, né? Fico esperando às vezes uma derrota, um tropeço, uma queda. Vamos esperar a queda do fulano, vamos esperar isso acontecer. E podendo ajudar a não acontecer alguma coisa às vezes, né? E às vezes pode, às vezes tem condições, entendeu? Mas não, vamos esperar aqui para que a gente tenha domínio. E nunca terá domínio, entendeu? Do homem de Deus, da mulher de Deus, dos verdadeiros adoradores de Deus, nunca terá domínio. Nunca, né? E Deus vai mostrar isso, né? Na verdade, Deus tem mostrado na vida de muitos isso, né? Que homem nenhum, ninguém tem domínio sobre o verdadeiro homem de Deus, verdadeira mulher de Deus. O verdadeiro homem de Deus, verdadeira mulher de Deus, às vezes, se mostrar para o mundo aí, o mundo se escandaliza. Às vezes se escandaliza, viu? Olha assim e fala, o que? É nada? Entendeu? Mas é desses que Deus às vezes se usa, entendeu? Porque tem sinceridade, entendeu? Tem sinceridade, é alicerçado na verdadeira fé, alicerçado na verdadeira rocha, alicerçado na verdadeira crença. Tem muitos que defendem placas, defendem instituições. Olha que bonito, olha que maravilha. Fizeram isso lá, diante de Jesus. Jesus falou assim, não ficará pedra sobre pedra, né? Não foi assim? Tudo ia ruiu, né? E hoje é a mesma coisa. Não ficará pedra sobre pedra. Nós já estamos vendo os sinais. Não é essa adoração que nós temos, não é esse modelo de templo que nós temos que adorar. Nós temos que adorar o templo santo, o templo que habita em nós, né? Onde também habita o Senhor
dentro de nós. É isso aí que nós temos que adorar. O Senhor, Ele sempre chegará na vida do seu povo, vai surpreender, né? Coisas vão acontecer na vida de muitos, né? Quantos já aconteceram, né? A minha vida mesmo é um exemplo disso. Mas o Senhor sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. Agora, eles são pobres e necessitados, né? São aqueles que acham que prevalece na vida das pessoas, né? Que estão ali, que estão... Não está prevalecendo nada, né? É muito bonito, sabe? Que nem eu nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer. Embora não é uma surpresa para mim em relação à pessoa, né? A pessoa não me surpreendeu porque eu sabia que a pessoa era assim. A surpresa foi essa pessoa ter me encontrado. Foi essa pessoa ter feito alguma coisa ali, ter feito um movimento, né? Que foi Deus puro aquilo. Para me encontrar, para mim estar comigo ali naqueles momentos. Quem sou eu para aquela pessoa querer fazer isso, né? E aquela pessoa, mando de Deus, ela me reergueu, ela me ajudou. Deus já pegou pessoas nos esgotos da vida e de alguma forma chegou em mim. Eu já falei isso algumas vezes, falo novamente. Não bate ninguém na minha porta sem que seja da vontade de Deus. Não bate no vidro do carro, não chama ali. Ninguém aparece aqui sem que seja a vontade de Deus. Porque se Deus não quiser, Deus cega pelo caminho. Não me vê. Não me vê, tá? Uma vez eu estava muito necessitado, muito. Mas esse mesmo irmão, ele me ajudou numa parte. Mas uma vez ele me relatou, ele me pediu ajuda numa parte. Eu fui lá, pronto, fui lá e ajudar ele, comprar os que ele precisava comprar, que eu conhecia, né? O produto que ele queria. Nós fomos lá na loja, ajudei ele ali. E ele falou assim, poxa, eu vou... Isso eu tô falando porque ele falou pra mim, né? Eu vou ajudar ele aqui, uma parte. Vou entregar uma parte pra ele. Deus falou não, né? Deus falou não. Dentro do coração dele. Não era para ele fazer, Deus queria fazer de outra forma. Era de outra forma que Deus queria fazer. A obra que Deus queria fazer era muito maior. Entendeu? Era muito maior. E na minha interpretação, né? Eu gosto muito desse irmão, muito mesmo, né? As pessoas que estendem a mão pra gente, a gente nunca deve esquecer. Nunca deve esquecer, né? E isso tem que ficar na memória, né? Fica na memória, né? E eu apresento todas essas pessoas nas mãos de Deus. Uma vez eu tô aqui com a camisa de time, jogando, fazendo minha caminhada, né? Tô chegando em casa. E fui uma vez no estádio, já contei isso também. Levei um couro, rapaz. À toa, né? Por causa de uma camiseta, encontro de torcida, né? E de torcida não é nem torcida uniformizada, os torcedores mesmo. Levei um couro. Mais um cara da Gaviões da Fiel. Foi lá e separou. Tirou todo mundo, falou, cara, você levou muita pancada na cabeça. Eu perdi a memória naquele momentânea, né? Fiquei, eu acho que mais ou menos uma hora, mais ou menos, sem memória. Mais ou menos, né? Fiquei um tempo desacordado também. E esse cara foi lá, até dinheiro ele me deu. Esse cara tá nas minhas orações. Eu não sei nem se ele é vivo, mas eu apresento ele para Deus. Porque se não for vivo, a alma dele, Deus conhece ela. E um dia, né? Se depender de mim, se depender, senão não vai depender, depende de Deus, né? Mas se dependesse de mim, por esse ato ele tá salvo. Por esse ato ele tá liberto. Se dependesse de mim, tá na minha oração isso daí. Nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer. O cara que me colocou dentro da ambulância, foi comigo até o hospital, cara. Nunca vou esquecer isso, né? Isso acho que foi no ano de 1991 ou foi 92. Foi mais ou menos isso. Acho que foi 91. Eu nunca vou esquecer isso. Então é isso aí, pessoal, né? Então, falar não vai adiantar,
Não adianta, a fala só prejudica nós mesmos. É só nós. O povo fica indignado, você acaba ficando sem espaço dentro da igreja, embora eu não estou procurando espaço nenhum, né? Gosto muito do meu cantinho, né? Mas é muito ruim você estar no lugar e as pessoas torcendo o beiço, né? Torcendo a cabeça, virando as costas. Isso é ruim demais, né? Tô dizendo que tá fazendo, mas se vier a fazer isso é uma coisa muito ruim, assim como já teve, né? Mas é isso aí. Cheguei aqui. Agora eu vou na rua aqui. Cheguei na minha casa, né? Glória a Deus. Vamos entrar aqui, tomar um banho agora e descansar. Deus seja louvado.